A graça e a paz, querido, amado de Jesus, estamos aqui para trazer a lição de número 7, Paulo, o plantador de igreja. Hoje vai ser uma lição maravilhosa. Nós vamos estudar aqui como esse homem de Deus plantou a igreja, fundou, né? O seu esforço foi bênção, né? Deixando um grande exemplo para nós. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A verdade prática, que é a síntese da nossa lição, ela diz: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar a igreja, né? Quem não tem experiência com Deus não vai sentir no seu coração a necessidade de plantar a igreja, né? Levar a palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 9. E Atos, capítulo 13, versículo de 1 a 3, capítulo 16, versículo de 1 a 5, 9 e 10. Tá? E o nosso objetivo geral é motivar a igreja local a plantar mais igreja. É essa a nossa motivação, né? E não podia deixar de fazer aquele pedido abençoado a você, que está nos dando aí a honra da tua presença. Se você não se inscreveu ainda em nosso canal, que você se inscreva, tá? Dê um toquinho aí, do lado direito aí tem uma palavra escrita inscrever, uma palavra aí inscrever. Aí você só dá um toquinho ali, pronto, você está inscrito. Você vai ver que vai mudar a palavra de inscrever para inscrito, tá bom? Você não leva um segundo para fazer isso. Às vezes as pessoas falam: mas eu tenho que ter um final de semana para me inscrever, tem que ter tempo. Nada disso. Você precisa de caneta, de papel, não precisa nada. Só tocar aí no vídeo e pronto, né? O teu problema vai ser fácil de se resolver, tá bom? Eu conto aí com a tua inscrição, porque ela nos ajuda a continuar ministrando a palavra de Deus no YouTube, tá? E não se esqueça de dar o seu like se você gostar, compartilhar com seus amigos, tá? E deixar o seu comentário de onde você é, vamos interagir, tá? E não se esqueça de tocar no sininho, que aí você recebe aviso de que chegou novos vídeos aí. Nós estamos sempre colocando, tem quase uns 400 aí, é só tu tocar na palavra em cima assim, vídeo, tocou ali, vai abrir os vídeos todinho e você vai escolher o que você quiser, tá bom? Um abração aí, fica conosco, é muito bom ter você conosco aí no nosso canal. Um abração. Bem, vamos lá. Nessa lição, nós vamos perceber, né, o espírito de desbravador do apóstolo Paulo, né, que tem a sua origem aonde? No movimento pentecostal, né, no mundo, né, motivado pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele invadiu mesmo o território de Satanás, fundou a igreja e foi uma bênção, né, deixando um grande exemplo para nós. Então nós vamos aqui entrar na nossa lição. Introdução. Bem, nessa lição nós vamos estudar, conforme eu já falei, né, sobre o processo de plantação de igreja, certo? Então, nós sabemos que plantação de igreja, ou seja, fundar a igreja, abrir trabalho, isso aí é um trabalho que vai existir até a volta de Jesus. Não tem como o evangelho ficar sem fundar a igreja, né? Isso aí, que seja onde for, né? Seja numa casa, numa família, num bairro, ou num templo, ou aonde for, a necessidade de plantar a igreja, de fundar trabalhos, sempre vai existir. E o apóstolo Paulo, né, ele executou isso com maestria. O apóstolo Paulo foi um grande plantador de igreja, certo? Então nós vamos ver nessa lição como ele foi um desbravador, né, da causa do mestre no mundo pagão. Ele invadiu o mundo pagão para pregar o evangelho. Isso aí é que é importante, certo? Ele não encontrou moleza não, encontrou muita oposição, mas Deus usou ele poderosamente.
todas as regiões que você possa imaginar no tempo dele, ele foi lá levar a palavra. Então ele não foi brincadeira não. Mas tudo isso por quê? Porque era um homem cheio do Espírito Santo. Vamos lá na parte 1. Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Bem, número 1. Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, né, um grande desbravador. Ele invadiu mesmo o território do inimigo e fundou muitas igrejas, certo? Isso aí está escrito mesmo, não teve jeito. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a sua missão entre os gentios, os pagãos, os idólatras, né? Ele foi uma pessoa fiel à sua chamada. E, né, o apóstolo também ele contribuiu grandiosamente na plantação de inúmeras igrejas. Por causa disso, no crescimento da fé cristã. Então ele foi uma das pessoas que contribuiu muito no início do cristianismo, para o crescimento do evangelho. Então, não, segundo o autor, né, e nós concordamos, não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo Paulo, entendeu? O apóstolo do gentio, entendeu? Então, a sua vida toda foi essa, plantar a igreja, semear. E tinha época quando ele achava que não dava mais, ele queria ir embora para outro lugar. Ele falou, aqui não dá mais para mim não, aqui já está tudo evangelizado, já tem igreja, então eu quero ir para onde não tem igreja, entendeu? Ele era assim, ele ia para onde não tinha igreja, ele não queria edificar em fundamento alheio, entendeu? Já tem alguém que edificou aqui, então para ele não interessava. Ele queria para uma terra virgem, onde não tinha o evangelho. Número 2, uma gloriosa obrigação. Bem, o apóstolo ele foi chamado, né, por Cristo para pregar o evangelho ao gentio, por isso a Bíblia vê uma expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por vós, o gentio. Prisioneiro aqui, né, era o compromisso, né, que prendia ele a Cristo. Desde o dia que ele aceitou Jesus, quando Jesus falou que esse para mim um vaso escolhido para levar o evangelho, e ele vai ver quanto vai sofrer pelo meu nome, ali houve o que? Um compromisso entre Paulo e Jesus, certo? E esse compromisso prendeu ele a Jesus, que ele chama, por isso que ele chama a si mesmo de prisioneiro, porque ele ficou preso a Jesus no seu compromisso, e por amor. Ele não era obrigado, não, ele fazia por amor. Ele aceitou de livre e espontânea vontade a sua chamada, né? De levar esse evangelho ao gentio. Então era um compromisso, já estava firmado entre ele e Jesus, entendeu? Então, nesse sentido aqui, toda a sua ousadia, coragem, precisão no ministério de plantação de igreja, levaram em conta o quê? Esse compromisso com Cristo. Ele dizia mesmo, ó, é-me imposta essa obrigação. Foi posto nas costas dele essa obrigação de pregar o evangelho. E ele disse, olha, ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele se considerava, se não anunciasse o evangelho, ele se consideraria um pobre coitado. Entendeu? Mas é fácil alguém dizer, ai de mim, se não pregar o evangelho? Isso aí é uma pessoa que tem uma consciência e uma visão tremenda daquilo que Deus escolheu ele para fazer. Infelizmente tem pessoa que não tem visão, né, da obra que Deus chamou ele não entende. A mente dele é muito pequena para entender, porque ele não deixa o Espírito Santo alargar a mente dele. Paulo tinha uma noção completa do que Deus queria na vida dele, e aceitou o desafio e correu atrás, né? Ele era uma pessoa que tinha muita coragem, era ousado, né? Por causa do poder do Espírito Santo na vida dele. Número 3, plantação de igreja, uma parceria. Bem, a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, entendeu? Cooperadores de Deus. Então nós trabalhamos junto com Deus. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa, entendeu? Então nós somos servos de Deus, nós plantamos igreja, né, na terra,
Lógico, mas a gente sabe que quem faz o milagre é Deus, entendeu? Nós somos cooperadores de Deus na igreja. Deus é o dom, nós somos lavoura, nós somos edifícios de Deus. Então, nós precisamos entender isso, entendeu? Por isso que Paulo falou, eu plantei, Apolo regou. Mas quem dá o crescimento? Porque muita gente pensa que ele é o cara. Não, não é não, querido. Quem dá crescimento é Deus. Tu pode ralar noite e dia, mas se Deus não der o crescimento, tu vai perder o teu tempo. Guarda essa palavra que eu vou dizer para você agora. Entendeu? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu posso plantar noite e dia, eu posso regar noite e dia, mas se Deus não fizer o milagre do crescimento, eu perdi meu tempo. Então nós temos que entender que só Deus é que pode dar o crescimento. Tudo que eu fizer prosperou, é porque Deus abençoou. Porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nem adianta, entendeu? Vamos ver isso mais para frente. Número 2, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Bem, uma igreja missionária. Bem, a igreja de Antioquia, ela era rica em líderes, né? A gente sabe ali no capítulo 13, a igreja entrou em jejum e oração. Ela tinha mestres, né? Mestre, profeta, doutores, né? E quem era? Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, né? Manaém, e Saulo de Tarso e outros, né? Então, ali foi um ponto de partida de Paulo para a obra missionária de plantar a igreja, entendeu? Ele foi enviado pela igreja de Antioquia quando o Espírito Santo ali se manifestou, né? Quando o Espírito Santo falou, apartai-vos agora, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Separai agora Barnabé e a Saulo para plantar a igreja, fundar a igreja. Foi para isso, entendeu? Eles foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus para ser plantadores de igreja, entendeu? É isso aí. E eles cumpriram o seu chamado através da sua obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Em vez de ficar com questionamento, aceitaram a vontade de Deus e foram pregar o Evangelho. Agora, tem que estar dominado pelo amor de Deus, né? Então, juntamente com Barnabé, né, ali naquele jejum e oração, a Bíblia diz que jejuando e orando. Olha só, por isso que eles prosperaram. Eles não saíram com festa, com trombeta, não sou contra, né? Mas eles saíram debaixo da imposição de mãos. Eles impuseram as mãos em jejum e oração e foram enviados pelo Espírito Santo. Não foram enviados pela carne nem pela vontade do homem, foram enviados pelo Espírito Santo. Quando a igreja impõe as mãos, ela assumiu a responsabilidade deles. Mas quem enviou foi o Espírito. Mas a responsabilidade de cuidar dos missionários é da igreja, não é do Espírito Santo, né? Então quem tinha que cuidar de Barnabé e Saulo era a igreja de Antioquia, mas foram enviados pelo Espírito Santo. Em jejum e oração a igreja estava. Então, isso aí é que é importante a gente entender, né? Então, foi aquela primeira viagem missionária. Eles foram ali, e sempre quando eles chegavam numa cidade, eles procuravam o quê? Pregar numa sinagoga. Infelizmente, a maioria não acreditava, eles se voltavam para os gentios. Mas eles sempre respeitavam isso. Primeiro iam pregar nas sinagogas, que era uma porta aberta. Depois a porta fechava, eles iam pregar para os gentios. Daqui a pouco tinha uma igreja formada, mista, de judeu e gentio, né? Então isso aí é que é importante. O mesmo aconteceu também em Icônio, Listra, Derbe. Olha só quantas cidades eles pregaram. Uns recebem a palavra, outros rejeitam. Não adianta que você vai pregar com aquela ilusão que todo mundo vai aceitar. Sai fora disso, porque quando você prega, você vai trazer rejeição de alguns, né, e aceitação de outros. Nós temos que estar preparados para isso. Nós não vamos ter maioria,
Não, de jeito nenhum. Então, todo missionário, todo pregador, ele tem que estar preparado que quando ele prega, ele vai ter rejeição, mas vai ter também aceitação. E não fica gastando energia na rejeição, não. Gasta energia com quem aceitou e está querendo ser um cristão. Entendeu? Bem, plantar a igreja não é fácil, mas com a ajuda do Espírito se consegue. Quantos milhares e milhares de igrejas não foram plantadas por homens cheios do Espírito Santo, né? Bem, 3, a segunda viagem missionária. Bem, depois do concílio ali de Jerusalém, no capítulo 15, né? Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. Bem, então nessa segunda viagem, houve mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo, quando ele teve a visão de um macedônio que falou para ele: Paulo, passa a Macedônia, né, e ajuda, né? Então ele entendeu ali que o Senhor estava enviando. Por quê? Porque ele tentou ir para um lugar, o Espírito Santo não deixou. Ele tentou ir para outro, também o Espírito não deixou. Certo? Então o que ele fez? Bem, eu quero ir para lá, mas Deus não quer. Quero ir para cá, Deus não quer. Então vamos parar, vamos esperar, vamos orar. Foi o que ele fez. Então quando nós percebemos que não é a vontade de Deus, que nós vá para determinado lugar, o que importa agora é o quê? É parar e esperar a orientação de Deus. Foi o que eles fizeram. E quando foi à noite, Paulo teve uma visão em que se apresentou a ele um macedônio e dizia: passa a Macedônia e ajuda. Aí ele entendeu que Jesus chamava ele para lá. Entendeu? Então ali houve uma mudança de rumo, mas houve também o quê? Uma obediência à palavra de Deus. Porque eles não foram teimosos, né? Eles eram dinâmicos, queriam sair, queriam pregar, queriam viajar, queriam fundar a igreja, mas quando eles perceberam que tinha que esperar, eles esperaram. Então, nós só somos bem-sucedidos assim. Quando nós, no ímpeto de sair pregando, nós não devemos esquecer de ouvir o quê? A voz de Deus, e entender o que ele está falando e obedecer. Foi isso que Paulo fez. Não, eu estou muito ocupado, não posso nem ouvir a voz de Deus, porque eu tenho muito o que fazer e tal, aquele ativismo tremendo, e Deus não está nem aí para isso. Deus quer o quê? Para e veja o que eu tenho para falar. Pronto. Ele entendeu que ele não podia ir nem para a direita nem para a esquerda, tinha que esperar. E a resposta veio, e ele obedeceu, e foi uma grande obra que Deus fez através dele. Entendeu? Então, Paulo ele empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troa, Filipe, Tessalônica, Bereia, Atena, Corinto e Éfeso. Olha só quantas cidades esse homem circulou, só a partir de agora, desse passa a Macedônia e ajuda, né? Então, outras cidades também, elas foram alcançadas pelo evangelismo do apóstolo Paulo, certo? Então, quando a gente está na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada do reino de Deus. Entendeu? Então, Paulo tem o seu mérito? Tem. Foi dedicado, entendeu? Foi corajoso. Você estudando a vida de Paulo, você vai ver as qualidades que ele tinha, que serve de exemplo para nós, né? Realmente ele foi um homem de muita qualidade, muita coragem, um ímpeto tremendo, uma dedicação, uma fidelidade a Deus fora de série, né? Mas a gente sabe que se Deus não usasse ele não faria nada. Então, o que a gente precisa é se disponibilizar para Deus e permitir que ele nos use. É só isso, entendeu? Deus quer de você e de mim é isso. Disponibilidade para ser usado por ele. Entendeu? Bem, vamos lá. Característica de um plantador de igreja. Bem, número 1, motivado pelo chamado. Precisamos ver isso. O apóstolo Paulo, essa motivação vinha porque ele tinha uma consciência da sua chamada. Se a pessoa tem dúvida da sua chamada, não vai funcionar o resto. A obra de Deus, ela só vai prosperar na tua vida
se você tiver consciência da chamada de Deus e tiver uma convicção forte. Se você tem dúvida se é chamado ou não, aí você não vai poder fazer a obra de Deus. Entendeu? O diabo vai sempre botar areia, porque você tem dúvida. Tá? Número 1, motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igreja, ele deve estar consciente, né, do chamado divino na sua vida. Então, eu tenho que ter essa consciência. Eu sou chamado por Deus para uma grande obra. Então, eu vou me disponibilizar para Deus, estar disponível para que Ele possa me usar. Porque se você não ficar disponível, Ele vai te usar nunca. Entendeu? Está sempre ocupado, nunca pode, aí não vai ser usado. Entendeu? Não é para ficar com um ativismo aí tremendo, fazendo a vontade de homem, não. É ter consciência de que você está sendo dirigido por Deus. Tá? Então, Deus nos chama, confirma o nosso chamado, né? Então, tudo tem um começo. Onde começou a vida de Paulo? Como uma nova criatura? Na estrada de Damasco. E nunca mais ele olhou para trás. A partir dali, ele foi um servo fiel. Certo? Então, sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou a fazer. Então, quando você tem certeza do que Deus quer para você, as coisas se tornam mais fáceis. A dúvida é um empecilho, é um impedimento, é um entrave terrível. Agora, quando você não tem mais dúvida, você tem certeza do que Deus quer na tua vida, aí você se dedica, Deus te usa, os empecilhos caem por terra. As lutas vão ter sempre, mas você vence. Porque o maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Entendeu? Então, essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar desafios, né, que estão diante da gente. Deus chama, né, e capacita. Então, você não vai vencer os desafios se você não estiver motivado. Número 2, experimentado no deserto da vida. Deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Ele também passou pelo deserto da vida, né? Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Então, muitas vezes Deus nos separa, nos traz para um deserto e ali Ele nos orienta, nos disciplina, nos corrige, né? Aquilo que Ele disse lá, capítulo 8 e capítulo 6 de Deuteronômio, né? Ele diz para Israel, eu deixei vocês ter fome, ter sede, ter necessidade disso, daquilo, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, muitas vezes, Deus nos leva para o deserto para mostrar a dependência que nós temos dele. Entendeu? Nós somos dependentes de Deus. E muitas vezes no deserto, nós temos consciência disso. Entendeu? É preciso essa consciência disso. Então, muitas vezes a gente não consegue nem perceber que tudo que a gente está fazendo é porque Deus é que está fazendo, não sou eu. Aí o que Deus faz? Leva a gente para o deserto e ali a gente vai amadurecer e ter consciência de que se a gente quiser fazer alguma coisa, Deus tem que usar a gente, né? Nós não vamos usar a Deus. E muitas vezes a gente, no ativismo, a gente quer usar a Deus, quer que Deus faça a nossa vontade. Mas no deserto você aprende a depender de Deus. Qual é o deserto que você está passando? De repente você está passando um deserto aí, né? Mas Deus está contigo. Entendeu? Se você está passando um deserto aí, você está aprendendo alguma coisa, mas Deus está contigo. Entendeu? Então, número 12, experimentado no deserto da vida, né? Bem, isso aí nós já vimos. Então, o Senhor trabalha em nosso temperamento, né? Caráter, personalidade. Muitas vezes a gente no deserto, Deus está moldando o nosso caráter. Entendeu? Deus está moldando o nosso temperamento. Tem pessoas que precisam ser corrigidas, ainda estão cometendo os pecados, entendeu? Que atrapalham o ministério dele, ainda está fazendo coisa que não agrada a Deus, então ele precisa ir para o deserto
para ir lá ele ser corrigido dessas coisas, ser santificado, porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Deus tem obra na vida de uma pessoa, mas tem pecadinho na vida dele que é um atrapalho. Então Deus precisa libertar ele, para usar ele na sua plenitude, entendeu? Então é no deserto que a gente é capacitado por Deus, entendeu? Para cumprir o desafio de pregar, ensinar, fundar a igreja, entendeu? Nós precisamos plantar a igreja e é preciso ser corrigido por Deus muitas vezes para que isso aconteça. Então o Senhor trabalha em nosso temperamento, trabalha na nossa personalidade, né? E tudo isso são tempo que Deus dá para a gente se corrigir. 3. A igreja segundo as Escrituras. Bem, toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Entendeu? Entendeu bem? Nas Escrituras vemos que a igreja local é um lugar onde nós devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. É lógico que nós somos templo do Espírito Santo. Em qualquer lugar que eu estiver, sozinho, eu posso adorar a Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele, né? Mas a Bíblia deixa claro lá em 1 Coríntios, capítulo 14, né? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem revelação, outro tem profecia, e por aí afora, há um relacionamento mais íntimo, porque há uma manifestação do poder de Deus ali. É muito bom, nós somos fortalecidos, entendeu? Então, nas Escrituras, a gente vê que a igreja local é um lugar adequado para a gente ter um relacionamento pessoal com Deus, onde o amor pelo pecador, há amor, né, pelo pecador, onde o batismo com o Espírito Santo para o exercício do serviço pode haver, né, o batismo com o Espírito Santo, renovação, ali você pode receber os dons espirituais. Quando a gente se reúne, pode acontecer profundas manifestações do poder de Deus. Eu repito, batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, uma comunhão mais íntima, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, tudo pode acontecer ali e ajuda a gente a crescer. Tudo tem a finalidade de crescer, certo? Bem, então vamos lá. Há de ser, bem, vamos ler aqui, né? Nas Escrituras vemos, né, que há um relacionamento pessoal com Deus, onde o amor pelo pecador, onde, isso aí na igreja, há amor pelo pecador, há batismo com o Espírito Santo, para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais, de serviço, há de se ter autoridade do alto para expulsar os demônios, né? Porque nós recebemos da parte de Deus poder para expulsar demônio, o crente recebe, curar os enfermos, há de ter pregação fiel da palavra de Deus, com autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra de Deus e na oração, a exemplo dos apóstolos, né? No livro de Atos dos Apóstolos. Então, nessa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas Deus é que dá o crescimento. Não podemos se envaidecer, achar que somos nós que damos crescimento. Às vezes alguém olha assim e fala, essa igreja cresceu, está uma benção, porque você nada, amigo ou amiga. Está certo que você se dedicou, orou, jejuou, pregou, tudo bem, você vai ter o teu mérito. Mas se Deus não der o crescimento que tu perdeu, não vai acontecer nada. Entendeu? Não se envaideça por aquilo que é de Deus. Se sinta feliz de ser usado por Deus, mas nunca acha que você é o responsável, porque só Deus é que pode dar o crescimento. Aí você pode falar, não, mas eu não aceito, eu tenho a minha parte, você tem a tua parte, plantar, cuidar e regar.
Você não pode fazer crescer 1 milímetro. Só quem pode fazer isso é Deus. Lembre-se que se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Vamos plantar a igreja, vamos pregar, vamos ensinar, vamos fazer a obra missionária. Mas não vamos esquecer que só Deus é que pode dar o crescimento. Tá bom? Deus te abençoe e vamos para a próxima lição. E não se esqueça, hein? Dá o teu toquinho aí no lado direito, na palavra inscrever, toca aí, se inscreva, dá o seu like e toca no sininho, compartilhe, deixe seu comentário. Um abração aí, tamo junto, tá bom? Não me deixa não.